Gente, vamos lá, vamos lá. Você que está chegando aí, que ainda não deixou o like, eu estou vendo muitos comentários aqui sobre essa questão dos alienígenas, né? Dos ETs, dos OVNIs, que são os objetos voadores não identificados. Isso daí está ganhando muita força, inclusive o governo americano, né, fez uma liberação de arquivos, né? Assim como o governo americano liberou arquivos daquele caso Epstein, né? Que circulou aí mundo afora imagens de coisas terríveis que aconteceu através de todos aqueles arquivos lá, que meio que caiu no esquecimento e no ostracismo, porque a mídia parou de bater em cima, porque os senhores do mundo são aqueles que são os donos da mídia, né? A mídia é o meio que eles usam para comunicar e, ao mesmo tempo, para enganar as pessoas. Então, a mesma mídia que aparentemente informa é a mesma mídia que engana e gera cortinas de fumaças para as pessoas não chegarem ao conhecimento daquilo que é real. E agora, né, a mídia, a aliada, né, a NASA, estão trabalhando de uma forma ferrenha em cima dessa questão de alienígenas. E olha aqui, né, a Rede Esgoto mesmo é uma grande promotora de toda essa farsa e de toda essa mentira. Só para você ter uma ideia, ó, dá uma olhada aqui, a matéria que saiu da Rede Esgoto, né, que diz o quê? De cinzentos a insetoides. Ex-cientista da CIA diz que governo dos Estados Unidos conhece ao menos 4 espécies alienígenas. Veja como seria. Declarações foram feitas durante participação do físico no podcast The Diary of a CEO, né, que é o nome desse podcast, né? Essa matéria aqui do dia de hoje, né, foi atualizada, né, matéria do dia de hoje. E aí ele é esse aqui, esse senhor, né, que no podcast estava dizendo que os Estados Unidos têm pelo menos 4 tipos, né, 4 comprovações de alienígenas e as aparências desses alienígenas, né? E aí a matéria continua, deixa eu pegar ela aqui para me colocar numa resolução que dá para você ver, né? Esses bichos, né, que são os alienígenas que vêm para visitar a Terra. Eu quero ver o que você pensa, vai deixando o seu comentário aí na linha do tempo, estou vendo muita gente escrevendo, né? E eu vou colocar aqui as aparências que eles relatam, né? Tem 4 linhagens, né? Tem linhagens de insetoides, né? Tem linhagens de semelhante a avatares, tem bichos de olhos estranhos e tal. Vou colocar aqui para você ver, né? E o seu comentário é importante, porque isso traz aí uma mentalidade do que você pensa diante de tudo isso. Olha só a imagem de um dos alienígenas, né, da linhagem de alienígenas que a CIA e a NASA diz que tem comprovações de que eles vivem por aí em nosso meio, visitando a face da Terra. Esse aqui é né? Isso aí é um insetoide, né? Que tem aparência aí, não sei, de uma formiga, não sei que bicho, qual inseto que seria esse daí, se é a aparência de uma formiga, se é a aparência do quê? Né? Tem outro aqui, ó, que é esse daqui, que é como se fosse uma serpente, meio ser humano, né? Meio serpente, meio ser humano, tipo um réptil, né? Você vê de um lado ele é um bicho verde com um olho de cobra, né? Do outro lado um ser humano, né? Outra imagem aqui também, esse aqui, olha isso daí. Isso aí é alienígena, é um ser de outro mundo que vem visitar os seres humanos para trazer coisas boas. Agora você imagina se um bicho desse daí é apenas um alienígena que vem visitar os seres humanos para trazer coisa boa. O que esperar de um bicho desse daí? O que esperar de um bicho desse daí? Né? Olha as presas, né? Com esses dentes caninos, um olho daquele jeito, né? Cheio de escamas, né? E é um ser alienígena que vem visitar a Terra para ajudar as pessoas. São seres
evoluidíssimos, né? De uma mentalidade muito acima dos seres humanos normais, né? Deixa eu pegar outros aqui, né? Aí tem... Isso aqui já é mais de desenho de filme, né? Deve ser de filme, de desenho, ou algo semelhante. Mas tem outros aqui, continua a relação. Olha isso aí, que bonitinho, né? Olha que bonitinho. O formato do crânio, o queixo, né? E os olhos, olha lá, as mãos, né? Bichinho bonitinho, né? Vai vendo, tem mais ainda. Olha isso aí, né? Olha isso aí. E aí você pega os comentários das pessoas e diz, nossa, tem gente que escreve, né, nos comentários, nossa, esse é tão simpático, eu queria um desse visitando a mim e minha família. Eu queria um desse, né, dentro da minha casa, para trazer sabedoria, para vir me dar conselho para os meus filhos. As pessoas já estão desse jeito, já estão. Se você pegar os comentários nas postagens, você vai ver pessoas dizendo, nossa, esse daí seria interessante, né? Pelo tamanho dos olhos, eles são bem sábios e poderia dar conselho para os meus filhos, para o meu marido parar de beber um pouco, né? Poderia vir para dentro de casa para fazer meus filhos parar de brigar no quarto deles, porque é tantas brigas, né? Aí a pessoa deseja um bicho desse daí, né? Dentro de casa. Esses aí são os chamados Grais, né? São provavelmente os alienígenas mais famosos da cultura pop, né? Conhecido como Grais, né? E gente desejando um Grais desse daí dentro de casa. Deixa eu ver esse outro aqui, o nome dele. Eles costumam, deixa eu pegar aqui o comentário, né? Eles costumam ser descritos como humanoides baixos, com cerca de 1,20 m, pele acinzentada, cabeça desproporcionalmente grandes e enormes, olhos negros, amendoados, né? A imagem desses seres se popularizou especialmente após o famoso caso de abdução envolvendo o casal Beth Hill e Barney Hill, nos anos de 1960, né? Então, isso aí é humanoides baixos, esse daí. Vamos ver. Isso aqui já é os nórdicos, né? Os nórdicos já os chamavam de nórdicos. Seres extraterrestres muito semelhantes aos seres humanos, né? Vai vendo que viagem, né, gente? Relatos os descreve como seres altos, né? Altos, de cabelos loiros, olhos claros e aparência escandinava. Em teorias ufológicas, eles seriam ligados às Pleiades, um aglomerado estelar localizado a centenas de anos-luz da Terra, dentro do folclore extraterrestre. Os nórdicos costumam ser associados a intenções pacíficas e tecnológica altamente avançada. Então, isso aí eles têm uma mente muito avançada, são muito sábios, né? E vem para trazer tecnologia e sabedoria para a Terra, né? E esse aqui, vamos ver as qualificações desse ser lindo, né? Desse lindo ser. Os reptilianos, talvez os mais controversos da lista, né? Os reptilianos ganharam notoriedade em teorias conspiratórias modernas, né? Então, esse é um reptiliano, cheio de escamas, com esses olhos e os dentes lindos, né? Que muita gente está pedindo para ir para dentro da casa deles levar sabedoria, levar cultura, levar uma mente progressista e aberta, né? Esses seriam humanoides com característica de répteis, como pele escamosa, olhos diferenciados e traços semelhantes aos de serpentes, né? A teoria ficou mundialmente conhecida após ser popularizada por David Icke, que alegava que criaturas metamórficas controlaria secretamente governos e elites globais, né? Então, esse daqui trabalha, né, controlando elites globais e presidentes de nações, pessoas de influência mundo afora, né?
esse daqui é os insetóides, né? Que aparece em inúmeros relatos ufólogos, né? E de obras também de ficção científica, né? Então, esse cientista, né? Esse cientista aqui esse aqui, ó, né? Deixa eu ver o nome dele, Dr. Hal Puthoff, né? Dr. Hal Puthoff. Hal Puthoff, durante o podcast, comentou sobre esses bichos aí que nós acabamos de ver, né? E, por incrível que pareça, se eles botam lá um garotão novo para falar, todo mundo vai dizer, esse molecão aí tá querendo enganar as pessoas. Se bota uma moça jovem, né? Vai dizer, essa moça aí tá querendo enganar. Mas aí você pega alguém e coloca lá, o Dr. Hal Puthoff. Então todo mundo vai olhar e vai dizer, não, um senhor desse daí, cabelos brancos, né? Ele não vai entrar com essa cascata, com essas coisas em forma de mentira. Na realidade, ele é verdadeiro. Olha os cabelos brancos, né? Olha o seu óculos de alguém que é nerd, que é muito sábio e inteligente, dizendo que já tem várias espécies que o governo americano reconhece. Essas espécies que eu te mostrei são espécies que, segundo eles, o governo americano reconhece. A CIA, que é uma das inteligências mais sofisticadas no tocante a conhecimento, a investigação e a informações, é que passou essas informações, né? Segundo aqui diz, ó, de cinzentos a insetóides, o ex-cientista da CIA. Olha que patente altíssima, né? Não é apenas um professor pardal que está querendo aí dar uma de sábio, é um ex-cientista da CIA, né? É um homem capacitado, né? Que simplesmente está relatando que esses bichos, né? Esses seres alienígenas, pelo menos aí no mínimo 4 espécies, conforme eu mostrei para vocês. E aqui está ele, né? O doutor, né? Eles fazem questão de dizer o doutor Hal Puthoff, né? Que está apresentando essa tese, né? Desses bichos. Tem mais uma aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para você ver. Olha que bonitinho. Tem esse aqui também, né? Em forma de uma abelhinha com as suas antenas, né, com seus lindos olhos, né, e toda essa aparência maravilhosa que muita gente está chamando para vir para dentro de casa, dar sabedoria para os filhos, dar conselho para o marido para ele parar de beber, né, dar conselho para os irmãos pararem de brigar dentro do quarto quando eles estão lá entre eles, né? Isso é muito, muito normal acontecer, briga de irmãos, né? Aquela coisa toda, né? Então, assim, muitas famílias estão usando isso daqui para pedir para esses bichos entrarem para dentro de casa e levar, né, sabedoria, conhecimento, inteligência e tudo mais, né, que venha agregar valores, né? Então, é isso, né? E tem várias espécies aqui, ó. Se você olhar, ó, são várias espécies, né? Olha esse aqui onde eu estou passando o mouse. Que bonitinho, né? Esse aqui também. As anteninhas caídas para baixo, né? Que deve ter uma sabedoria muito grande para passar para as pessoas, né? Uma sabedoria de outro mundo, né? Olha esse aqui. Esse aqui deve ser do sexo feminino, né? Com esses olhos e toda essa aparência, né? E tem esse daqui, a borboleta sentando na ponta do dedo. Então, assim, aí você diz assim, tá, pastor, e daí? A gente fala dessa maneira, assim, para você entender que isso aqui é o verdadeiro engano na face da terra. Isso aqui é o próprio diabo, né, trabalhando na mente das pessoas, para que as pessoas venham aceitar isso daqui como uma coisa normal, como uma coisa boa. Eu estou dizendo para você que as pessoas estão chegando ao ponto de, nos comentários abaixo dessas postagens nas redes sociais, escrever, olha, eu rogo que um desses entre dentro da minha casa, para trazer sabedoria, discernimento, para me ajudar com conselhos que eu preciso de paciência e algo semelhante. Então você olha e vê tudo isso daqui, né? E isso que é apenas o começo. Você imagina conforme o tempo vai passando, se aproximando do ano de 2030, que a Agenda 2030 tem que se cumprir,
Aí você imagina o tamanho do engano. E não se espante com o que eu vou te falar aqui agora. Isso aqui vai entrar dentro de igrejas. Vai entrar dentro de igrejas. Isso aqui vai entrar dentro de igrejas. Por quê? Porque o presidente americano, Trump, né, fez até uma convocação. Deixa eu ver se eu encontro a matéria para me passar para você sobre essa questão, né, de pastores americanos. Né, deixa eu ver se eu acho aqui para me te mostrar, para não ficar nas minhas palavras. Né, pastores americanos falando sobre... Né, deixa eu pegar aqui, sobre alienígenas, né? Alienígenas. Vamos lá, deixa eu ver se eu encontro essa matéria para te passar, senão eu te passarei em outra live, né? Mas é isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro. A matéria diz assim, eu já vou colocar na tela, mas diz assim, ó. Pastores americanos influentes relataram reuniões com autoridades governamentais para discutir o impacto religioso de uma possível divulgação oficial de arquivos ufólogos. A postura predominante entre líderes conservadores é de que a vida extraterrestre faz parte de uma ilusão demoníaca e representa seres interdimensionais descritos nas escrituras, que são anjos caídos, interdimensionais, que está na dimensão do mundo espiritual, acima da nossa cabeça. A discussão entre os religiosos está dividida em 3 frentes principais: abordagem demoníaca, repercussão após a abertura de arquivos e defesa à fé cristã. Então, já tem até temas, né? Já tem até temas sendo discutidos entre pastores para que eles venham automaticamente tratar desse assunto com suas respectivas igrejas e comunidades. Olha aqui, ó, deixa eu colocar na tela só para você ver. Olha isso. Após Estados Unidos abrirem arquivos sobre OVNIs, pastores afirmam: alienígenas são demônios. Então, isso aqui é uma linhagem de pastores conservadores. Mas tem aquela linhagem, né, que é a linhagem mais liberal, que já estão preparando discursos. Né? E muitos deles têm comentado o quê? O que eles têm comentado? Que entre o espaço acima da nossa cabeça até a dimensão que sai fora, né, da crosta terrestre, tem muitas coisas que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Né? E que é de se pensar que muitas coisas podem estar sendo reveladas nos últimos dias. É aquele converseiro todo que você avalia. Se tem uma coisa que era praticamente impossível de acontecer, e hoje você vê que é realidade, era há 40 anos atrás, né? Eu estou há 28 anos no Evangelho, vamos dizer aí há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, era praticamente impossível você ouvir alguém falando desse evangelho da prosperidade, que você é valorizado por aquilo que você possui de coisas materiais e não por aquilo que você é na essência. Há 30 anos atrás, 28 anos, 25 anos atrás, isso era loucura. Como, meu irmão, que você é valorizado pelo que você tem? Você é valorizado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela glória. Então tinha aqueles debates e aqueles pregadores, né, firmes que batiam contra isso. Olha o evangelho da prosperidade aí. Não chegou na tua cidade, não? Não tem? Aí na tua cidade não tem o evangelho da prosperidade? Não tem igrejas que batem em cima disso? De segunda a segunda só falando de dinheiro? De segunda a segunda só falando de um reino terreno e material? Mas isso, há 25, 28, 30 anos atrás, era loucura. Era loucura. Era loucura. Eu não sei como está aí na tua cidade. Você pode até dar um feedback aí, escrevendo na linha do tempo. Como que está? Se tem aí na tua cidade, se já chegou esse evangelho da prosperidade. Que o dinheiro está acima de Jesus, as coisas materiais está acima do sacrifício perfeito.
Que você não é valorizado por aquilo que você é na essência, você é valorizado por aquilo que você tem. Então você tem? Tenho. Então você é bem-vindo. Você não tem? Não. Então você está em pecado, o demônio da miséria está na tua vida. E é mais ou menos assim. Não sei se chegou aí na tua cidade, talvez você mora numa região mais interiorana que está tudo tranquilo. Mas eu confesso para você que eu já rodei esse Brasil aí, alguns países, por onde eu passei, lá está esse evangelho. Que é o evangelho paralelo, que as pessoas são valorizadas por aquilo que tem e não por aquilo que é. Fica lá uns caras lá no pátio, né, te monitorando e vendo o carro que você chega, a roupa que você desce e tal. E ali são os informantes que informam lá dentro quem chegou, quem deixou de chegar. E assim sucessivamente, né? Então, essa questão aqui dos alienígenas é mais ou menos isso. Os conservadores já estão falando abertamente, alienígenas são demônios, que é o caso de você que está aqui na linha do tempo. Eu vi um monte de pessoas aqui escrevendo, isso é demônio, isso é engano, isso é obra das trevas. Por quê? Porque você é um conservador. Você conserva as origens do evangelho. Você conserva aquilo que você aprendeu no início da sua fé e mantém isso. E ninguém vai mudar a tua maneira de pensar. Mas aqueles que não conhecem o evangelho, que são liberais, que têm a tendência de ser mais para lá do que para cá, vai abraçar isso daqui e não vai longe. Escuta o que eu estou dizendo para você. Irão abraçar isso daqui e não irão longe. É isso. Então, está avançado. Os arquivos foram liberados, né? Arquivos foram liberados. E olha aqui, ó. Olha a imagem. Tá vendo? Então, esse objeto aqui, segundo eles, aparecer aqui, ó, dentro dessa imagem, ó. Esse objeto aqui, ó. Isso aqui é a imagem do ano de 2023, que produzida, né, pelo FBI, que retrata um suposto objeto metálico descrito por testemunhas em 2023. Então eles vão usando a CIA, o FBI, vão pegando esses órgãos, né, que tem um nome forte dentro dos Estados Unidos, para que a sociedade mundial venha acreditar nisso, venha credibilizar essa baboseira e essa loucura toda. Então, fique atentos, né? Fique atentos. Como diz a Claudinete, quem é santo se santifique mais. Fique atentos. Se cuide, né? Se cuide, fique atentos. Nós estamos vivendo um período, e isso é muito sutil. A linha que separa a verdade do engano, ela é mais fina do que a linha que costura ou que está costurando aí a tua roupa. Sabe quando você pega a tua roupa, dá uma olhada na costura que tem, a linha que separa a verdade do engano é infinitamente mais fina do que a linha que segura as costuras da sua roupa. Basta você piscar o olho e cochilar, você já está pisando no território do engano. Você já está pisando no território da mentira, do sofisma e da obra maligna. É por isso que se faz necessário o conhecimento da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Todo dia nós estamos aqui. Na primeira parte, trazendo as informações da geopolítica. Na segunda parte da live, abrindo para você fazer perguntas. Por quê? Porque eu entendo e vejo, como muitos de vocês também entendem e vê, que o conhecimento é a base para nós nos escaparmos do engano. Por isso que está aberto a live aqui para perguntas e respostas. Se tem alguma pergunta, manda aí. Estamos aqui ao vivo para te responder. Por quê? Porque o engano está aí na terra. Enquanto nós estamos aqui crescendo, tem muita gente agora perdida, enganada. Você já parou para pensar o tanto de gente nesse momento que estão em canais, aqui no YouTube, canais que falam sobre OVNIs, alienígenas e algo semelhante? Você já parou para pensar o tanto que tem no Facebook, em todas as plataformas? Então, se nós temos a oportunidade de crescer no conhecimento, vamos crescer. É de graça, não custa nada. O mês que vem, junho, mês de junho, vamos estar aqui ao vivo. No decorrer de 4 semanas. Fazendo o quê? Primeira semana do mês de junho, serão 7 lives sobre batalha espiritual. Eu quero passar para você o que eu aprendi nesses 28 anos de evangelho
eu quero passar para você em uma semana de lives aqui, te orientando sobre batalha espiritual. A segunda semana do mês de junho, nós vamos estar aqui tratando sobre dons espirituais, dons do Espírito Santo, talentos e fruto do Espírito. Serão 7 dias também, a segunda semana, tratando sobre isso. Terceira semana do mês de junho, vamos estar aqui com vocês tratando sobre demolologia. O que é isso? A teologia que estuda sobre como os demônios atuam na face da terra, sobre a queda dos anjos, sobre a rebelião contra o Criador, sobre a primeira terra, como ela era, diferente agora da segunda que nós estamos. A primeira terra era mineral, a terra foi refeita vegetal. Então, será um estudo em cima disso. E na quarta semana e última do mês de junho, nós vamos estar aqui falando sobre a angelologia, que é o estudo sobre as classes angelicais, que são anjos de luz na presença de Deus. Então, se você quer crescer, quer conhecer, quer evoluir, não quer ser enganado, se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Nós estamos aqui. Não somos o dono da verdade absoluta, mas servimos aquele que é a verdade absoluta. Não somos o dono da realidade absoluta, mas servimos aquele que é real e é absoluto para nos abençoar e nos instruir na face dessa terra. O que nós não podemos é aceitar sermos enganados em pleno século XXI com o arrebatamento da igreja aí nas portas para acontecer. Aí você construiu toda uma caminhada, quem sabe, para chegar no final de tudo, ser enganado pelo diabo. Não faz sentido. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. Nós precisamos, sabe, nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e nos mistérios de Cristo Jesus. Serão 4 semanas, o mês de junho inteiro, como nós estamos fazendo esse mês de maio. Desde o dia 1º de maio até o dia 31 desse mês. Todos os dias, lives de perguntas e resposta com vocês. Gilberto, pastor, o antimachia, o anticristo, será um líder islâmico? Muitos falam que é. Eu acredito assim, Gilberto, que eu não estou afirmando nada, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A gente precisa avaliar que o líder, esse líder mundial, essa figura, precisa ter uma aceitação diante do mundo do judaísmo ortodoxo. E também, automaticamente, diante do mundo dos muçulmanos xiitas e sunitas, né? Que são as duas religiões mais fechadas, né? O cristianismo, a gente sabe que já é mais... tem uma abertura maior, né? Mas essas duas religiões. Então, o que isso representa? Que essa figura tem que ser aceita e amada e respeitada dentro dessas duas dimensões. Hoje, falando de ser humano, é um exemplo, gente. Escuta isso. Vou repetir. É um exemplo. Não é uma afirmação. É um exemplo, tá? Hoje, nós temos uma figura que é respeitada no mundo do judaísmo ortodoxo e no mundo árabe, tanto xiita como sunita. E também dentro do mundo cristão. Quem seria ele? Eu vou deixar vocês escrever aí para me ver se vocês estão antenados. Eu sei que vocês estão na geopolítica, vocês estão ligados. E aquele que escrever aí pela primeira vez o nome dele, eu vou colocar na tela só para provar que você está antenado. Quem seria hoje esse camarada, esse cidadão? Não estou afirmando. É só uma conjectura para você entender a mentalidade do que é de que será o antimachia. Ele é respeitado no mundo do judaísmo e respeitado no mundo islâmico. Ele senta nas duas mesas. Nas duas. Nas duas mesas ele senta. Exatamente. É esse aqui. O Jared Kushner, que é o genro do Trump. Né? Eu não estou afirmando, é um exemplo que eu estou citando para vocês. Vocês estão antenados, vocês são brilhantes. Brilhantes. Simples assim. É o exemplo que eu estou citando. É uma figura que senta na mesa e os rabinos escutam e, ao mesmo tempo, senta com os árabes.
Ele não estava lá no Paquistão e não sentou para negociar com o Abbas Araqchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã? Ele não estava lá com o Mahmoud Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano? Então, ele é uma figura que senta nas duas mesas. E no mundo cristão, a hora que ele precisar, ele chega lá e troca ideia com todas as lideranças e automaticamente, como vocês estão escrevendo. Obrigado e parabéns por você estar antenado. Né? Ninguém está afirmando nada, mas isso é uma prova que você está ligado nos movimentos e isso faz total diferença em uma sociedade tapada que não consegue enxergar as horas que tem no relógio do pulso, como diz o ditado, né? Então, assim, é uma figura que hoje se desponta, né? A gente tem aí também, né, o Elon Musk, mas ele não tem a envergadura do Jared Kushner. Tem, né, o Steve Witkoff, que é o que anda junto com o Jared Kushner, mas, né, pela idade que ele tem, a gente não sabe se ele se enquadraria. Então, uma figura exemplar seria esse daí. Ah, mas e Ali Khamenei? Isso é bobagem, isso é besteira. Ali Khamenei já está com as donzelas sendo massageado, né? Sendo massageado. Talvez, escuta, talvez, para criar uma cortina de fumaça, se ele estiver vivo, o Mojtaba Khamenei pode ser aclamado pelo mundo xiita como um candidato ao Mahdi, ou ao Mahdi, que é o Machia dos árabes, né? Tem uma grande probabilidade. Há uma linhagem dos ayatolás, né, do clérigo, que está nessa expectativa de que o Mojtaba Khamenei pode ser tratado como o Mahdi, ou o Mahdi, que é o Machia do mundo islâmico. Mas os sunitas não vão credibilizar ele. Né? Jamais no mundo sunita ele será tido como o Mahdi, porque a mentalidade dele é radical e ele trata isso, né, com uma visão muito radical. Mas são especulações. Né? Pastor Claudinei, é verdade que o Novo Testamento começa depois da morte do nosso Senhor Jesus? Sim, sim. O Novo Testamento, né, começa, a nova aliança começa no sangue de Jesus. A nova aliança começa no sangue. Quando ele começou a tomar as primeiras chicotadas, ali começou a nova aliança, que é a Brit Hadashah, né? A palavra Brit quer dizer aliança, Hadashah quer dizer nova. A Brit Hadashah, nova aliança. Quando começou? Quando ele começou a derramar as primeiras gotas de sangue, bem antes de ser capturado, né? Quando ele começou a suar gotas de sangue dentro do Getsemane, que é o lugar do azeite. Quando ele começa a transpirar gotas de sangue, ali começou a nova aliança, ali começou o Novo Testamento. Mas por que não antes, no nascimento dele? Porque ele veio para cumprir a lei e não para abolir. Ele viveu na lei e cumpriu todas as 613 mitzvot, que são as 613 leis, 603 leis que foi dado pelo Altíssimo Deus a Moisés nos 40 dias, mais os 10 mandamentos que foi escrito nas tábuas de pedras. Né? Então, assim, ele cumpriu as 613 leis, porque ele viveu no tempo da lei. Quando Jesus esteve aqui, até o dia da sua morte e ressurreição, era o tempo da lei. Quando ele morreu na cruz do Calvário, aconteceram episódios que mostram que a lei, né, foi cumprida. Por exemplo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo o quê? Não precisa mais do sumo sacerdote e nem de profetas. Todo mundo em meu nome tem acesso ao Pai. Tá entendendo? Houve trevas no horário das 3 horas da tarde. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Não é o sol que clareia a terra. Quem clareia a terra é a luz. O sol foi feito no 4º dia. O sol e a lua foi feito no 4º dia. A luz foi feita antes de mais nada. Fiat lux, haja luz. E a luz se fez. Então,
o Novo Testamento começa ali no Getsemane, quando ele começa a derramar gotas de sangue até a sua ressurreição, deixando a tumba vazia. E de lá para cá, né, a lei se cumpriu nele e nós temos que simplesmente entregar a nossa vida para ele, para que a lei dele venha predominar em nossa vida. Tá bom? Pastor, isso que Jesus falou, que ele veio para cumprir a lei, não para mudar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei e não para abolir, né? Não para abolir a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ninguém mais cumpriu ou consegue cumprir toda a lei. Porque qualquer um que vive pela lei e tropeça em um dos mandamentos é culpado de todos. Por isso que nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Agora, não significa que a graça é de graça. A graça tem um preço a ser pago. A graça não é de graça. Quem pensa que a graça é de graça, trata o evangelho como uma coisa vulgar, uma coisa sem compromisso. A graça não é de graça. A graça exige mais de nós do que a própria lei. Porque a lei diz olho por olho, dente por dente. A graça diz, se você no teu coração pensar mal com o teu próximo, você já pecou. Né? Então é exatamente isso. Irmão, estou errado no modo de pensar a questão das duas testemunhas, aquelas que virão, não seria um árabe e um judeu? Pode ser? Pode ser. Não há nenhuma objeção, pode ser. Né? Quem sabe esse árabe, para convencer o mundo árabe de que Cristo Jesus realmente é o Mashiach, e não o Mahdi que apareceu para enganá-los, como esse judeu, para convencer os judeus, principalmente os 144 mil, de que o Mashiach é aquele que veio, né, há aproximadamente 2.000 anos atrás, ou há quase 2.000 anos atrás, quando ele entregou a sua vida por nós, e automaticamente a igreja de Laodiceia pregará para os cristãos que aqui ficarem, o muçulmano prega para o mundo árabe e o judeu prega para o mundo judaico. Faz sentido. Tudo pode acontecer. Só não dá para a gente cravar quem realmente é as duas testemunhas, como muitas pessoas arriscam dizer que é Elias, que é Enoque, que é Moisés. Pode fazer conjecturas, mas não dá para cravar. Como nós falamos aqui do Jared Kushner, né? Mas faz sentido sua linha de raciocínio, né? E por que, pastor, existe tantas pessoas que se dizem profetas? É porque as pessoas confundem muito o que é ser profeta, né? A maior profecia é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, eu estou sendo profeta. Aí as pessoas hoje em dia querem ser profeta, mas eles querem ser profeta embasado no Antigo Testamento. Ao ponto que eles entregam a profecia, vai escutando isso daqui. Vai escutando isso daqui. Eu acho que você já até ouviu. A pessoa entrega a profecia para você e ela, vivendo o tempo da graça, vivendo o período em que tudo deve ser feito em o nome do Senhor Jesus, ela entrega a profecia e no final diz o quê? Eis que diz o Senhor dos Exércitos. Espera aí. Você está vivendo na época da lei? Você está entregando profecia em nome do Senhor dos Exércitos? Assim diz o Senhor Jeová. Espera aí. A Bíblia diz que ele fez um sacrifício perfeito ao ponto que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo o nome, para que sobre o nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai, para a glória de Elohim, para a glória do Eterno. Aí a pessoa vem, faz uma gritaria no teu ouvido, cochicha, grita, pula, e no final diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, e sai pisando duro, machando. Peraí, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O sacrifício foi anulado nessa profecia? A ressurreição dele foi esquecida e entrou de volta o Senhor dos Exércitos? Entrou de volta agora o Senhor Jeová? Assim te diz, né, o Adonai de Israel. Alguma coisa está errada. Porque a profecia não é em cima de nenhum dos 72 nomes que o Eterno, né, se apresentava na antiga aliança. Tem que ser em o nome de Jesus.
Qualquer profecia que não é entregue em nome de Jesus vai cumprir? Pensa comigo, ela vai se cumprir? Em nome do Senhor dos Exércitos? Em nome do Deus de Israel? Em nome do Senhor Jeová? Alguma coisa está fora. Alguma coisa está fora. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Aí o cara chega entregando profecia em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jeová, em nome do Deus de Israel, em nome do Jeová Rafá, do Jeová Jirê, né? Em nome, né, do Sideknu Yavé, em nome de... Não tem, meu amigo. Ou é em nome de Jesus ou nada vai acontecer. Ou é em nome de Jesus ou então você fez ali uma papagaiada e nada vai se cumprir. Porque quando eu falo em nome do Senhor dos Exércitos, eu estou cancelando a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Quando eu entrego em nome do Senhor Jeová, eu estou dizendo o quê? Que há um nome que está acima do nome do próprio Mashiach, que é Cristo Jesus. Observe o que eu estou dizendo para você. Pensa no que eu estou te dizendo. As profecias que essa galera entrega por aí é em nome de Jesus? Né? Pá, 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 pá. Aí quando termina, eis que diz o Senhor dos Exércitos. Estranho esse negócio aí, hein? Aí sai com a baga do olho regalado, né? Estranho esse negócio. Muito estranho, porque tá lá na Bíblia, tá claro, né? Eis que diz o eterno Deus de Israel. Esquisito, hein? Alguma coisa não tá batendo nessa matemática. Alguma coisa não tá certo. Ou eu tô falando bobagem? Ou eu tô, como ditado, eu tô jogando conversa fora? Não bate. Eis, vaso, o que eu te digo, eis que eu sou o Deus de Israel, receba! Sei não, hein? Aonde foi? Qual evangelho que ensinou isso? Qual foi o evangelho que ensinou isso? Entregar profecia em nome do Senhor Jeová. Aonde? Aonde? Se o representante dos profetas apareceu no Monte da Transfiguração, passando para ele o bastão, dizendo, tu és o profeta, que foi Elias. Se o representante da lei e do sacerdócio apareceu para ele no Monte da Transfiguração, dizendo, tu és o sacerdote, que foi Moisés. Nele está o profeta, nele está o sacerdote. Aí regala a baga do olho, grita, se descabela, faz toda a Miscelândia e no final... Estranho. Mas tem gente que não está preparado para essa conversa, né? Tem muita gente aí que está ouvindo e está em choque, né? Está em choque. Por quê? Porque a vida inteira ouviu essa história de Senhor dos Exércitos, Deus Jeová. Esse que eu te falo. E ai dela, ai dele, que eu colocarei no leito de dor para ensinar que mexeu contigo, minha serva. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esquisito, hein? Mas... O que é isso, pastor? Não sei. Deixa você falar aí, que fica mais fácil, né? Mas alguma coisa tá fora. Ah, pastor, não concordo. Então bota aí na linha do tempo. Por que você não concorda? Aonde que eu tô falando bobagem? Bota na linha do tempo. Pastor, o senhor está falando bobagem porque o evangelho diz assim, 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 que tem que ser feito assim, 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 assado. Estranho, né? É ou não é? Esquisito. Se o nome que está sobre todo o nome é de Jesus, por que eu estou usando o nome do Eterno, que era dito na Torá no Antigo Testamento? Filipenses 2, depois você pode ler depois aí. A Bíblia diz o quê? Eu vou ler dentro da tradução da Bíblia original, mas isso aqui só para você ver. Filipenses 2, a partir do verso 5. Do mesmo modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não se usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhes deu o nome, lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Veja bem, não é o nome que está acima de todos os nomes, no plural, não. É o nome sobre o nome. O nome do Pai, a partir de agora, o nome do Filho está acima do nome do Pai. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é o nome dele que está acima de todo o nome. Que no Antigo Testamento o Eterno tinha 72 nomes. Esse nome está acima de todo o nome. E quando eu confesso o nome de Jesus, quando eu me curvo diante de Jesus, isso se torna uma glorificação ao próprio Pai que deu esse nome ao Filho. Que deu essa glória, essa primazia ao Filho. Aí eu pulo, grito, descabelo e entrego profecia em nome do Senhor Jeová. Eu entrego profecia em nome, né, de Elohim. Eu entrego profecia em nome do Jeová da guerra. Né? Eu entrego profecia em nome do Elion, em nome do El Shaddai, né? Em nome do Jeová Sebaot, né? Em nome do Jeová Nissi, o Jireh, o Rafá, o Sideknu, né? Que é o santo, escolhido, separado. Então, tem coisas que... Mas você tem Bíblia em casa, depois você dá uma lida aí, você faz a avaliação se bate essas profecias dos profetas de hoje com essa passagem bíblica aqui. Você vai ver muito disso, viu? Você vai lembrar que sempre quando a verdade é anunciada, ela fica gravada. Quando você ouvir eles fechando a profecia, você vai lembrar dessa nossa live. Pode ter certeza disso. Você vai lembrar. Vamos lá, deixa eu mostrar para você aqui uma imagem importante. Dá uma olhada nisso. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor abundantemente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estou aqui para poder mostrar o assunto de forno. Os mestres aqui terminaram a fazer o trabalho deles, mas aqui ainda precisamos de um mecanismo para podermos ainda voltar a repisar, para não ter essas manchas aqui. Nem? Ó, o forno foi feito, eles emassaram ele por fora, né? Mas, como você está vendo, né, devido ter esquentado, então trincou, né? É natural ter trincado. Agora eles vão vir com outro produto, né? Para que venha ficar tudo certinho, né? E é uma maravilha da parte de Deus. E vai vendo aí, vai vendo. Esse forno, nós vamos usá-los para fazermos e assarmos pães e distribuirmos para todas as nossas mais de 2.000 crianças com as suas respectivas famílias. E vou conversar com eles para poder ainda passar mais uma outra mão. É por causa dessa terra mesmo, porque essa aqui eles juntaram, né? Um pouco de areia, um pouco de cimento e um pouco da própria terra mesmo e passaram aqui. Então precisa, né, da segunda mão para poderem acabar com essas manchas. Mas eles já terminaram, assim como pode ver aqui. Essa é a entrada para fogo, né? Aqui é a entrada, né, para colocação da bandeja dos pães. E aqui dentro temos uma chapa lá que vamos cortar de ferro. Vamos colocar aqui. No momento em que o fogo ser colocado aqui embaixo, vai aquecer, vai esquentar isso aqui. E depois, será removido tudo e aqui vai entrar, né? Acho que vamos fazer de uma chapa, né, que permite abrir e depois fechar, para não permitir com que fique assim aberto. Então, o trabalho já está concluído, segundo os mestres.
E aqui só precisamos colocar essa... Bom, vai ser colocado então as chapas, né? As folhas de chapa de ferro ali por cima, para ser o soalho do forno, né? E ali a gente vamos colocando as formas com os pães. Embaixo vai ser colocado o fogo, né? E automaticamente vai ser assim uma maravilha da parte de Deus para as nossas crianças. E já está pronto o forno, né? A irmã Olindina teve essa ideia brilhante, a Isaura também. Olha, a ideia que vocês tiveram, saíram da mente e já está materializada. Você vê que tudo nasce na mente, né? Tudo começa na mente, tudo, absolutamente tudo. Foi apenas uma ideia. A ideia foi acatada e olha a ideia materializada aí, né? Isso é maravilhoso. Então, os pães serão preparados, né, e distribuídos e com certeza vai suprir e atender a fome de muitas crianças e famílias. E como está escrito ali, né, os mestres escreveram acima da boca de entrada do forno, Deus é bom. Ele é bom o tempo todo ele é bom, né? God's good for me, né? God's good for me. Deus é bom para mim e para cada um de nós, né? Então tá aí o forno, né? Que nós vamos sair, fazer muitos pães e vamos distribuir e vamos deitar para dormir sabendo que muitas crianças não dormiram com fome porque a nossa ajuda supriu a fome deles com pão e algo semelhante. E isso é muito maravilhoso. Então o forno, só falta agora esses retoques finais diante da massa que trincou ali, como você está vendo, e a chapa que vai ser colocada ali, preparar uma chapa também para colocar na boca do forno, né? E que vai estar assando os pães. Aqui, na nossa base, na nossa sede, está aí as imagens. Você que pode nos ajudar, tira um print da tela. Aí está o CNPJ, que é o Pix, e também o WhatsApp, que é o Pix, para você estar nos ajudando, tá bom? Deixa Deus te usar e fazer coisas grandes aí na sua vida. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso, tá? Outro ponto importante, hoje foi, né, dado a continuidade no trabalho da casa do Papai Kembo, e foi assim, uma maravilha. Vamos lá, deixa eu mostrar para você tudo o que aconteceu. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus, nesta manhã. Estamos aqui fazendo o trabalho. Já os homens começaram a abrir o borracho, né, onde vamos colocar aqui os postos da corrente elétrica. Assim como pode ver aqui. Então você está vendo aí, isso aí, eles estavam fazendo as escavações para colocar um tronco, né, um poste das duas árvores que nós compramos, né? Das duas árvores, aqui você está vendo aí, ó. Aí pelo meio, está indo em direção à casa lá do Papai Kembo, tá vendo aí o caminho? Então, o último poste é aquele ali, né? A energia vai ser puxada de aproximadamente 150 metros. A rede está passando a cerca de 150 metros. Lá estão os postes, né, de madeira que nós compramos, né? Dois grandes pés de eucalipto, né, para fazer esses postes, né, para trazer a fiação. Você está vendo aí a casa, né? Hoje foi feito os detalhes de retoque, né? As quinas das paredes, as quinas das portas e das janelas, né? Como você está vendo aí, foi feito as quinas e também, né, os detalhezinhos que estava faltando para rebocar. Né? As janelas, também eu vou te mostrar já na sequência, que já estão sendo feitas, portas também. Por dentro da casa, olha como que está. Já foi feito o vermelhão por dentro. Aqui eles estão fazendo, requadrando as portas pelo lado de dentro, né? Papai Kembo, ele não está se cabendo de tanta alegria, né? Aqui é o banheiro, né? Vai ser perfurado ali para sair o cano que vai diretamente para a fossa, né, diretamente para a fossa. E como você está vendo aí, os mestres trabalhando, fazendo, requadrando os cantos e algo semelhante. E temos ali a casa do Papai Kembo. Vai ver. E tal, tá tudo bom?
Está a lavar sapato? Estou a lavar sapato. A casa está terminada, né? Está terminado. Daqui a pouco tudo fica bom. Obrigado. Está feliz por isso? Ajudei. Que bom. Então, pessoal, estamos aqui fazendo esse trabalho. E tá aí, pessoal, estão a trabalhar bem, hein? Vamos trabalhar bem, sim. Tá dando trabalho? Olha lá, os mestres trabalhando, né? Preparando ali o chão, né? E o canto das paredes, requadrando tudo certinho. E isso daqui, gente, é uma dádiva, um presente de Deus. Deixa eu mostrar outra imagem aqui para você ver, né? O trabalho sendo feito. Olha essa imagem aqui, ó. Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente em nome de Jesus. Mais um dia de trabalho, estamos aqui agora com 2h07, dia 23 de maio de 2026. Mais um dia, estamos aqui na luta, na correria, para terminarmos a casa. Pai Kembo está por aqui. Então você está vendo ali os mestres trabalhando, né? Foi um dia de muito trabalho mesmo, como você está vendo, mas graças a Deus conseguimos adiantar muitas coisas, né? O que ficou para segunda-feira, nós comprarmos a tinta e todo o material para a parte da pintura e ficou também, deixa eu pegar aqui exatamente o que ficou faltando, a parte da pintura e a parte do carpinteiro. Então, a parte da pintura, precisamos comprar tintas, pincéis que serão usados, rolo e tudo mais. E também a parte do carpinteiro. Somando tudo, né, dessa parte aí, está faltando cerca de quase R$5.000 ainda. Né? E eu gostaria muito de pedir para você nos ajudar, para que Deus possa te recompensar em tudo. A gente está precisando muito. E nós fizemos um propósito de entregar essa casa para o Papai Kembo ainda esse mês. Vocês nos ajudando, tudo correndo bem. Sábado que vem será a entrega da casa. Sábado que vem, se não me falha a memória, vocês podem até me ajudar aí. Sábado que vem será dia 30, né? Sábado que vem será dia 30, exatamente. Vamos estar entregando no penúltimo dia do mês de maio. Estaremos entregando 2 casas no mês de maio. Inédito para o nosso trabalho em Nhamatanda, Moçambique e África. Inédito. 2 casas no mesmo mês. Isso é de uma magnitude gigantesca. Isso é milagre da parte de Deus, pode ter certeza. Pastor, não fica podre os postes? Não fica porque eles estarão passando, eles já passaram na realidade o óleo queimado, né? Passou o óleo queimado e automaticamente com o óleo queimado os postes eles não vão ter cupim, né? Não vai ter cupim, não vai ter esse problema. Ó. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Eles passando o óleo queimado, né, no poste para evitar esse problema, né? Para evitar esse problema lá, tá vendo? Ó, passando óleo queimado para evitar o problema de ter cupim, de ter caruncho ou algo semelhante, né? Então, eu peço a você que nos ajude nesse grande desafio. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês que nos ajudar nesse grande desafio. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, que a verdadeira religião de Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e nos abstermos da corrupção deste mundo. Então, que Deus possa colocar essa consciência dentro de cada um de nós. Olha, tá vendo aí o óleo queimado? Então, não teremos esse problema aí de carunchar, de apodrecer e algo semelhante, né? Essa técnica aí do óleo queimado é antiga, né? É bem antiga. E aqui tem eles trabalhando, fazendo uma força extrema para colocar esse poste aí dentro do buraco e firmar, né? 3. 1, 2, 3. Vai, mecânico. Pesado, hein? Pesado demais da conta. Então, assim, nós precisamos contratar também para ajudar a colocar esses 2 postes no lugar ali,
Contratamos 10 homens, né, para ajudar, porque não tem como, né? Não teria nem como pegar e colocar esse poste aí em poucas pessoas. Então, nós contratamos 10 homens que foram lá para colocar o poste, né? Você vê nas imagens como você está vendo aí, aqui já tem essa imagem também, ó. Aqui eles já colocaram, estão ali, né, aterrando e socando para ficar firme, né? E automaticamente foi uma bênção da parte de Deus. Temos mais imagens aqui. Deixa eu pegar aqui e mostrar todas as imagens para vocês. Olha o pastor Eliseu com imagens lá diretamente da carpintaria. Igreja extraordinária, pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui na carpintaria para podermos ver algumas coisas que estão sendo trabalhadas aqui, como janelas, casquilhos, portas e os aros. Então vou aqui mostrando para vocês. Esta aqui é a porta principal da casa do Pai Kembo. E do outro lado já estão também formando mais uma outra porta. Aqui está sendo preparado os aros das janelas. Daqui a pouco também eles estarão fazendo. Acabaram de cortar o material aqui, assim como pode ver. Esse que é o nosso mestre que está fazendo o trabalho. Que está mais ou menos quando termina? Hoje, né? Hoje. Então ele está trabalhando até mais tardar, logo à tarde. Creio que vou ter uma resposta aqui do material já que nós pedimos para colocarmos na casa do Pai Kembo. Então tá aí, né? As janelas, ele falou que entregaria na tarde de hoje, lá, né? Então a expectativa é de que na segunda-feira, nas primeiras horas, as imagens que nós apresentarmos para vocês na segunda-feira, já venha a ser das janelas sendo fixadas na casa e o trabalho da pintura também começando. É claro, a pintura, nós precisamos da ajuda de vocês. Tudo que nós tínhamos no caixa se foi, não temos nada no caixa no momento para enviar para lá. Então eu peço para vocês nos ajudar, gente, porque o desafio é muito grande. São 2 casas. Nós entregamos a casa para a vovó Melita no dia 7 desse mês, né? No dia 7 desse mês, nós entregamos a casa para a vovó Melita e no dia 8 nós começamos a casa do Papai Kembo, né? Dia 7 a entrega da casa, dia 8, né, a casa para o Papai Kembo. Olha aqui a casa que nós entregamos dia 7, dá uma olhada. Entregarmos a casa. Amém? Amém. Lima Comboleiro, Lima Comboleiro, Lima Comboleiro, Lima Comboleiro, Lima Comboleiro, Lima Comboleiro. Então, isso aqui foi dia 7 agora, dia 7 de maio. Foi o dia que nós entregamos essa casa, né? Entregamos essa casa para a vovó Melita e para a menina Amélia, né? Olha como ficou a casa da vovó Melita, coisa linda, né? As janelas, por dentro as cortinas, a casa mobiliada, sofá, televisão, fogão elétrico, energia elétrica na casa, cama no quarto de visita, cama no quarto da vovó, uma cama com colchão de casal, mesa com cadeiras, jogo de panelas, talheres, louças, tudo foi entregue, né? E como a Isaura e vocês estão escrevendo, uma mansão, né? Uma mansão, né? Com eletricidade, refletores para o lado de fora para clarear a casa toda ali no decorrer da noite, né? Então foi assim, uma maravilha, uma bênção da parte de Deus. E agora nós estamos no desafio para entregar a casa para o Papai Kembo, que vai ser sábado que vem, e nós contamos com a ajuda de vocês. Tira um print da tela, gente. Nos ajude aí com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua contribuição. Pastor, eu já ajudei, mas se você puder, faça um pouco de esforço, porque agora nós precisamos pintar essa casa e tem muita coisa aí pela frente, gente. Eu não sei, eu vou perguntar para vocês, eu quero ver o que você me diz. Vamos entregar a casa para o Papai Kembo sem mobília? Ou vamos entregar mobiliado como foi para a vovó Melita? Escreva aí na linha do tempo. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Olha aí, o irmão já está colocando aqui aquele ferro lá que vai recebendo o fio que vem daí, desse poste, direto para ir na ponta, e o fio desce para a casa do Pai Kembo.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá vendo? Então, assim, tá sendo colocado lá o postelete, né? Que é aquele poste fixado na cuminheira da casa ali, aquele ferro, né? Que vai segurar o fio, né? Que vem dos outros grandes postes de madeira que nós colocamos. Tá vendo, não? Então, ali tem a base chumbada na parede e também parafusado por dentro. E lá em cima você vê uma argola para segurar o cabo de aço e o fio que vem trazendo a eletricidade. Então, tá vendo aí, ó? Tá lá, né? Eu tô mostrando, gente, como vocês sabem, tô mostrando os mínimos detalhes para você entender aonde o seu dízimo, a sua oferta, suas primícias, sua generosidade está indo. Você tem noção e sabe que uma obra dessa não é tão barato assim. Então, tudo que vocês estão enviando, olha nós mostrando aqui para você. A casa bem feita, né? Eles trabalham com amor, com mobília, gente. Com mobília, com certeza, eu penso assim também. Com mobília, nós contamos, tem que ser com mobília, né, minha esposa? Imagina, uma casa sem mobília é uma casa cheia de eco, né? O que tira o eco de uma casa é a mobília, né? E que não deixa ela vazia. Então, nós contamos com a ajuda de vocês, né? E que o nome de Cristo Jesus venha a ser glorificado, né? Se algum irmão ou irmã quiser receber prestação de conta pelo celular, entre em contato aí, ó. O número está na tela, né? Se você quer receber vídeos para você até postar no teu perfil rotativo, receber atualizações das construções, do trabalho, né? Refeições com as crianças, roupas, remédios, calçados, as atualizações. Salva o número do telefone aí, ó, que está fixado na tela, esse WhatsApp, que a minha esposa vai estar passando para você no decorrer das semanas, todas as matérias, imagens, e você aí reposte nas suas redes sociais, vai ser muito importante. Talvez você não consiga ajudar com finanças, mas você consegue ajudar compartilhando. E isso também é uma maneira de ajudar. Isso também é uma maneira de estender as mãos e somar na vida daqueles que precisam. Então, entre em contato, peça para minha esposa, olha, eu quero material para me postar nas minhas redes sociais, eu quero material para me divulgar, né, no meu perfil rotativo do Instagram e algo semelhante, e assim você vai receber esse material. Vamos entregar mobiliada, né, ô Josanildo? Vamos entregar mobiliado, porque aí fica uma coisa completa, né? Fica uma coisa completa. No dia 7, nós entregamos a casa para a vovó Melita e no dia 8 nós estávamos iniciando a casa do papai Kembo, assim, ó. Milagres extraordinários, pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente em nome de Jesus. Estamos aqui com os mestres aqui, né, fazendo marcação da casa do nosso pai Kembo. Ali ele está. Amanhecemos hoje, dia 8 de maio. Então, no dia 8 de maio, estava desse jeito que você está vendo aí, ó, só fazendo as demarcações e tudo mais que você viu ali acontecendo, né? As demarcações e tudo mais. No dia de hoje, nessa data que nós estamos, você já vê imagens totalmente diferentes já da casa nos detalhes finais. Um grande avanço que aconteceu. Lá nós mostramos para você as demarcações da casa, né? Aqui nós já estamos mostrando para você a casa recebendo os retoques finais para receber a pintura, né? As janelas, as portas e também os móveis, né? Então, assim, nós contamos com a ajuda de vocês, em nome de Jesus. Essa casa do pai Kembo, ela tá ficando muito bonita, muito aconchegante, e ela pintadinha, com os refletores para o lado de fora, os móveis dentro dessa casa, vai ser uma glória de Deus na terra. Pode ter certeza. Tá bom, gente? Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tira um print da tela, né? Eu acho que já vale aí a sua consideração e a sua ajuda depois de toda essa prestação de contas. Tá aí mais do que comprovado as verdades do que nós estamos fazendo, né? Então nós contamos com a ajuda de todos vocês, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que vai ser bênção da parte de Deus, nosso Pai. Vai ser, assim, algo maravilhoso.
né? Você que quer receber, nós temos vídeos, imagens da distribuição do leite para as mães que não têm como amamentar as crianças, né? Temos a distribuição do leite, porque nós estamos focados no trabalho da casa, mas temos também o trabalho que continua, né? A obra de socorro, cestas básicas, leite para as mães que não conseguem amamentar porque o leite secou. O trabalho continua, tá bom? E não esqueça, no dia 1º do mês de junho é a festa das crianças moçambicanas. O Dia das Crianças lá é no mês de junho. E aqui temos a caixinha, aqui, né, para ajudar. E nós vamos estar abrindo essa caixinha no sábado da entrega da casa. Vamos abrir a caixinha para fazer a remessa para lá, para nós fazermos a festa das crianças no dia 1º de junho. Não esqueça, gente. Não esqueça de separar o seu melhor para nós fazermos uma festa bonita, uma refeição com distribuição de doces, guloseimas, salgadinhos, né? Vai ser uma festa bonita. E na possibilidade também, com a ajuda de vocês, distribuirmos um fardo de roupas bem no Dia das Crianças. Roupas, guloseimas e alimentos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Aqui abaixo da descrição temos os nossos canais parceiros para você se inscrever em todos eles, né? Tem o canal nosso de culinária, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, é o nosso canal de culinária. Eu gostei, hein, Neuza? Minha esposa, a gente até comentou, né, que ela vai fazer aí um teste, né? Aquele couve-flor, né? O couve-flor que ficou parecido com arroz, né? Eu gosto muito de couve-flor, brócolis, é gostoso demais. Então ela vai fazer aqui bem temperadinho, bem apurado no alho, na cebola, né? Com alguns pedacinhos de alho poró pelo meio também. Vai ser bonito de se ver, viu? Obrigado aí pela receita. Se você não viu, entra lá no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, que você vai gostar. Uma receita bem prática, didática e que automaticamente substitui o arroz. É bom. Volta e meia é bom você dar uma segurada no arroz, que dentro do organismo produz o açúcar muito rápido, né? Se transforma em açúcar muito rápido dentro do nosso organismo, tá bom? Vai se esforçar, né, minha esposa? Garantir que seja igual que a irmã Neuza fez, aí é outro assunto, como diz o ditado, mas vai dar certo, tenho certeza. Vai dar certo sim, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva também no canal da minha esposa, o canal Mulher Extraordinária, de segunda a sexta, lives ao vivo, todas as noites, às 23h15. Outro detalhe também, se inscreva no nosso canal secundário, que é o canal Cortes MME. Se inscreva, que é bênção da parte de Deus. Se inscreva aqui nesse canal, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Eu quero adotar você e sua família em nossas orações. Se inscreva também nos nossos canais lá na Europa, mas eu não vou divulgar porque esses canais entraram num processo de censura, né? Eles estão recebendo uma punição e só em agosto para voltar ao normal. Mas as moderadoras estão colocando aí os nossos outros 3 canais lá da Europa, tá? Nossos outros 3 canais. Se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos para cima em nome de Jesus, tá bom? Beijo da sua alma. Eu prometi às 7, mas não vai dar tempo. Então vamos jogar a live para 8h15 da noite. Eu volto com todos vocês. 8h15 da noite, tá bom? Deus abençoe. Vamos finalizar com essa canção que é mais do que pra cima, animada. Deus abençoe. Você que vai nos ajudar, escreva aí na linha do tempo. Tira um print da tela e vamos pra cima. Vamos louvar ao Senhor juntos em Amatanda. Em mistério, milagres extraordinários chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor, em Amatanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, em Amatanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força.
construindo abrigo para viúvas e órfãos, construindo base para os desamparados, trazendo mais água, perfurando os poços. Isso é milagres extraordinários. Refeições e roupas para as crianças, assistência médica, todo cuidado, levando amor, trazendo esperança. Isso é milagres extraordinários. E a matanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é a nossa força. Louve ao Senhor, e a matanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é a nossa força. Estou impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar, uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. O sentimento de você ser útil na vida do seu semelhante. Não há dinheiro que paga, sabe? Louve ao Senhor, e a matanda, louve ao Senhor, batendo